Uhul, beleza? Beleza? Shalom, shalom. Muito shalom para vocês, pessoal. Shalom, shalom. Vamos que vamos. Pessoal, seja bem-vindo a mais um O Culto da Bíblia, pessoal. Pessoal, hoje vamos comentar aqui um pouco mais sobre o rei Davi. Bom, pessoal, esse comentário é graças a Lima. Gabriel Lima, um forte abraço para você e para toda a sua família. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Oculto da Bíblia. Bom, pessoal, e ele quer saber um pouco mais a respeito do rei Davi. O que tem para aprender sobre o rei Davi? O que tem mais aí? Tem mais o que para nós falar sobre o rei Davi? Final. Bom, pessoal, nós vamos comentar hoje um pouquinho mais sobre o rei Davi. Vamos falar sobre o seu pecado. Vamos falar por que Urias, né, pessoal? Enfim, calma aí, pessoal. Tem muita coisa e nós vamos falar, sim, bem profundo aqui. Então, vamos embora, vem comigo, porque hoje as coisas vai ser julgado. É, bom julgamento. Vambora. Uhul! É nóis, pessoal. Vambora. Bom, pessoal, esse episódio que nós vamos comentar aqui, pessoal, nada mais é do que aquele episódio que levou à morte de Urias, né, pessoal? E aí a gente encontra cada pessoa dizendo outras coisas, enfim, pessoas inventando história, não sei o que, pá. E me fizeram uma pergunta, e aí, qual a explicação afinal? Por que Davi mandou matar, né? Davi mandou matar. Conta logo a história real disso tudo. Enfim, bom pessoal, vamos lá então para nós começar a entender aqui. Porque muito dizem que, olha só, a esposa de Urias, né? A gente vamos começar a estudar um pouco mais a respeito disso, porque o povo ele estava em guerra, ok? Então Davi ele já não ia mais para a guerra. Vamos entender logo. Quantos anos tinha o rei Davi nessa época? Tá? Uma das coisas, logo dizer para vocês, uma das coisas é que o rei Davi tinha aproximadamente 51 anos de idade. Entre 50 anos a 51 anos de idade. O rei Davi tinha essa idade quando esse fato aconteceu. Ok? Então Davi, ele não ia mais para a guerra, porque o povo já não queria, na verdade, que Davi fosse para a guerra. Os próprios generais dele diziam: Davi, não precisa ir para a guerra. Você é o rei, fique e nós iremos. Então, a partir desse exato momento, Davi, ele fica no palácio e aí a gente vai ver que ele vê uma moça tomando banho, né? Uma mulher nua. E é pecado ver uma mulher nua. É um pecado, um homem não pode ver uma mulher nua. Independente se ela está num vídeo, ou se ela está longe, ou se está numa janela, independente, isso é um pecado. Não podemos ver a nudez de uma mulher, olha só pessoal. E aí o rei Davi, ele já começa a cair nessa tentação de ver uma mulher ali nua, e ele aí continua olhando para ela, ok? Continua olhando a sua nudez. E aí Davi, tá? Davi manda buscar essa mulher. Bom pessoal, essa mulher provavelmente Betsaba, vamos ver o seguinte, ela não tinha filho. Recentemente ela estava casada com Urias, ok? Então não tem essa história de dizer que ela já tinha 30 anos de idade, que ela tinha 40 anos de idade. A Bíblia não fala que ela tinha filho, então provavelmente ela ainda era uma jovem senhora casada. E aí Urias ainda não teve essa oportunidade de despojar a sua esposa, ok? Porque se ele tivesse a oportunidade de se despojar com a sua esposa, ela teria filho, eles tinham filho. E aí, uma coisa que
não é comentado que ela tinha filho, ok? Então provavelmente ela teria, pessoal, segura aí, segura aí, segura aí. Alguns comentam que ela teria 20 anos de idade, outros dizem que ela tinha 16 anos de idade, ok? Rei Davi já tinha 51, ok? E aí ela é chamada, né? Ela é chamada e ali Betseba conta quem é o marido, né? O meu marido é Urias e aí veio tudo isso. E existe uma lei que dizia que uma mulher, um homem que era casado, recém-casado, ele deveria ficar entre 1 ano a 2 anos com a sua esposa na sua casa, depois que ele ia para a guerra. Um homem que se casasse, até hoje existe isso na tradição judaica, no exército israelense, que se um homem ele casou, ele sai e ele não sai do exército, né? Ele tem uma licença para estar com a sua esposa, para que ele possa aí, sem dúvida, aí ter filhos, deixar filhos, ok? Ele tem 2 anos para fazer isso. E isso é uma lei judaica. Isso é no tempo de Moisés, pessoal. Isso aqui é lá no tempo de Moisés, ok? E então o que acontece é que Urias ele vai para a guerra, ele quer guerrear, entendeu? E aí muito diz que Urias era um grande amigo de Davi, era amigão de Davi, tal coisas. Então existe essa briga, essa coisa de dizer que ele comia na casa de Davi, Davi conhecia a esposa dele. Não, Davi não conhecia Betseba, tá ok? E Davi também não sabia que ela era marido, que ela era uma esposa de Urias, ok? O que acontece é que depois desse pecado, tá ok? Depois do pecado, e ele pergunta para ela, e aí, você é casada? Ah, sou casado, agora sou casado. E aí, pessoal, é que começa a grande questão. Então, uma da questão é que fala, por que Davi fez relação sexual com Betseba? Qual foi um dos motivos? O motivo aqui é óbvio, é o pecado, é o desejo. Mas existe uma coisa, pessoal, que é muito interessante. Segundo a tradição judaica nos conta, que um homem, quando ele ia para a guerra, ele escrevia uma carta de divórcio para sua esposa. Olha só. Ele escrevia uma carta de divórcio, o homem que ia para a guerra, ele escrevia uma carta de divórcio e dava para sua esposa. Caso ele morresse lá na guerra, ela estaria divorciada, ok? Então muitos nos afirmam dizendo que o rei Davi sabia dessa lei e ele aproveitou dessa lei, né? E ela também tinha essa lei, ela tinha essa carta para mostrar que ela era uma mulher viúva, mas porém seu marido não tinha morrido, ok? Então Davi sabia disso, que isso também é uma lei, ok? Naquela época era uma lei e Davi sabia disso, ok, pessoal? Então aqui, olha só o quanto nós já começamos a decifrar, a entender tudo isso. E então Davi sabia que ele era recém-casado, olha, peraí, recém-casado? Outros nos afirmam dizendo que ele era noivo, que apenas ele era noivo dela, que Urias era noivo. Alguns nos afirmam dizendo isso. E você sabe que na Bíblia Sagrada, a pessoa quando se torna noiva, se torna praticamente esposa, mulher, ok? Então, quando Davi soube que ele era recém-casado, né, e queria se livrar do seu fardo, do seu pecado, ele chama Urias e fala, olha, vá para sua casa, vai descansar, você é recém-casado. Então Davi, ele usa essa lei, tá? Essa lei para que ele pudesse ir para a casa dele, ter ali sua relação sexual e ter seu filho ali, enfim. E aí só que Urias dizia, eu não pretendo voltar para casa, eu tenho que ir para a guerra, o meu país está em guerra. Rei, eu estou aqui para te defender, a minha vida pela sua vida, rei. Então olha só o que o rei estava dizendo, a minha vida pela sua vida, rei. Então Urias queria agradar o rei, queria ir para a guerra. E Urias
por ele ainda não ter feito relação sexual com a sua esposa, com Betsaba, esse era um dos motivos que ele sem dúvida, não quis ir para a casa dele, não quis ver a esposa dele, não quis ver a mulher dele por causa disso. Já outros nos afirmam dizendo que ele sabia da história que Betseba tinha feito relação sexual com o rei Davi. Bom, pessoal, são muitos comentaristas, muitas pessoas falam a respeito desse assunto, ok? Mas aí vem uma grande questão, é que Davi, ele escreve uma carta dizendo para que agora o Urias ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra e coloca ele como linha de frente numa guerra. Porque muitos afirmam dizendo que Urias não tinha experiência em guerra. Olha só, muitos afirmam para nós que ele não tinha experiência em guerra. Era por isso que ele estava no batalhão de trás, no batalhão daqueles que não sabiam ainda lutar perfeitamente. Ok? E agora ele é mandado para o batalhão da frente, para a linha de frente, para ser um dos primeiros a morrer. Ok? Então o que acontece, pessoal, é que muitos falam assim, então por que Davi mandou ele para a guerra? Porque Davi fez isso? Era para se livrar dos seus pecados? Sim e não, pessoal. Na verdade, Davi queria se livrar do seu pecado, sim, perante os homens, mas não tinha como se livrar perante Deus. Mas Davi, ele fez uma coisa muito ruim, ele deu pena de morte, ok? Ele deu pena de morte para Urias, porque Urias desobedeceu o rei. E qualquer homem que desobedece o rei merece morrer. É lei. Se você, qualquer homem, até um soldado que desrespeita o seu comandante, ele é punido. E naquela época, quem desrespeitasse a ordem do rei seria morto. Mas aí tem uma questão clara, que quem faria esse julgamento seria o tribunal, não o rei. Havia 70 homens sábios que fazia esse julgamento dessa forma, né? Faria o julgamento dele, de Urias, e aí eles iam dizer se Urias merecia a pena levar umas chicotadas, levar umas porradas, ou merecia realmente a morte. Mas tudo indicava que ninguém iria condenar ele à morte por ele ter desobedecido o rei, porque todo mundo já sabia da história de Betseba com o rei Davi. Então, se Davi fosse enviar Urias para o Sanedrim para ser julgado pelos sábios, os sábios iriam chamar o rei Davi dizendo: compareça ao julgamento para que você possa acusar ele do que você está dizendo e que ele possa se defender daquilo que você está acusando ele. Então a ordem, se Davi fosse para o Sanedrim acusar ele, desobedecer o rei, tá? Então todo mundo ia perguntar para Urias: Urias, por que você desobedeceu o rei? E Urias poderia dizer: o rei me traiu, o rei dormiu com a minha esposa, ou dormiu com a minha noiva. Então isso daria muito mais problema, muito mais sequela para o rei Davi. O rei Davi poderia ser morto naquele exato momento, ok? E muitos falam: então peraí, então por que o rei Davi não morreu? Por que o rei Davi então não morreu? Por que ninguém matou o rei Davi? Pessoal, todo mundo estava em guerra, todo mundo estava preocupado com a batalha, ok? E quem é o cara que ia entrar na casa de Davi, jogar pedra em Davi? Quem era que ia querer matar Davi? Quem ia querer entrar lá no palácio, dar uma facada em Davi, jogar uma pedra na cabeça de Davi? Quem era? Então todo mundo ficou calado a respeito disso. Todo mundo ficou calado. E um dos comentários que falava de Davi, qual era o comentário? Um dos comentários era que ele era filho, né, de Esaú, né? Esaú, lá o irmão de Jacó, porque a cor dele era avermelhada. E isso, e todo mundo criticava o rei Davi por causa da sua cor.
E todo mundo dizia, tá vendo? Ele pertence a Esaú. E alguns até diziam, segura aí pessoal. E algum até dizia que ele era a reencarnação de Esaú, por causa da sua cor e por causa do que ele fez com a esposa de Urias. E alguns até criticavam ele, dizendo, olha, Esaú, o estrupador. As pessoas falavam isso, as pessoas comentavam isso. Por isso que Davi, quando ele vai cantar os salmos deles, ele sempre está dizendo que as pessoas faziam piada do nome dele. E que as pessoas, quando bebiam, cantavam, o rei é mau, o rei é Esaú, o rei é perverso. Então, muitas vezes, o rei Davi fala isso nos seus salmos, ok? O rei Davi fala isso. E aí todo mundo ficou espasmo com aquilo aí, com aquilo que ele tinha feito, ok? Mas, pessoal, se Davi fosse para o tribunal levar Urias para ser julgado, Urias iria se defender e o Sanedrim iria poupar a vida de Urias por causa do crime do rei Davi. E aí surge o profeta Jonatã, Yonta, então é muito nome que os caras querem dar para o profeta. Então nós conhecemos ele como Jonatã, então vamos falar aqui. Então vem o profeta Jonatã e fala para ele, dizendo aquele enigma do homem que só tinha uma ovelha e que um grande amigo, que as pessoas convidadas e tal, e o cara foi lá, matou a única ovelha, pá, e o rei Davi, ele cai na sua própria palavra. Então por isso que o rei Davi não foi para o Sanedrim, porque ele seria condenado. O próprio Davi iria se condenar, como ele mesmo se condenou quando ele respondeu ao profeta dizendo a respeito disso. Ok, pessoal? Então esse foi um dos pecados terríveis do rei Davi. Ok? Então, pessoal, uma da questão é dizer, por que então Deus matou a criança? Por que Deus fez isso com a criança? Que a criança não tinha nada a ver? O problema é que o rei Davi já sofria com esse problema. Qual o problema? De ser um filho rejeitado? De ser um filho bastardo? Sim, pessoal. O rei Davi já sofria muito com isso. E todo mundo criticava o rei Davi, dizendo, tu é um bastardo, pessoal. Todo mundo dizia isso para o rei Davi. Nós temos um rei que é bastardo. Todo mundo falava isso de Davi. E Deus vê essa situação e não quer essa situação para essa criança, ok? Porque ela realmente veio de um pecado muito terrível. Um pecado grande, muito grande mesmo, ok? Já a história de Davi, que ele é um filho bastardo, abastardo, é ou não é? Pessoal, existe duas explicações. A explicação judaica, que fala que Davi ele não é um filho bastardo, e tem aí a tradição cristã, que fala que ele é um filho bastardo, que ele é um filho fora do casamento. Bom, pessoal, isso aí eu já expliquei. Eu devo a explicação no judaísmo, sim, sem dúvida, eu devo explicar no judaísmo essa história de Davi. Eu já expliquei isso na parte cristã, então falta explicar na parte do judaísmo, ok? Então aí acontece isso, é que a criança iria crescer sofrendo dessa forma, sendo desprezada, como Davi cresceu sendo desprezado, e Deus não queria isso para essa criança. E aí, anos depois, nasce o rei Davi. É isso aí, nasceu o rei Davi, né? O rei Salomão. Então de Davi nasce o rei Salomão, né, pessoal? E aí ele vai construir o templo de Deus. Bom, pessoal, isso aí já é outra parte. Isso aí já é outra história, pessoal. É outra história. Bom, pessoal, se você não assistiu o vídeo passado, assista, porque no vídeo passado a gente responde uma baita de uma pergunta, pessoal. Como morreu o rei Davi? É uma das perguntas que as pessoas me fazem e eu sempre respondo, Pedro, sempre respondo. Então lá no nosso canal, no vídeo passado eu expliquei esse assunto, como morreu o rei Davi.
5 coisas ocultas na vida do rei Davi. Eu contei essa parte para vocês lá no vídeo passado. Se você não assistiu, assista e tire as suas dúvidas. Ok? Beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Um forte abraço. Se você gostou, deixa o seu like e o seu comentário. A gente vai falar um pouco mais profundo a respeito disso. E quem sabe aí a gente chega aí até o finalzinho da história completa do rei Davi. Mas tem muita coisa mesmo. Ok? Pessoal, tudo de bom, um forte abraço, shalom, shalom, fica todo com Deus, Baruch atah Adonai, uhul, bendito é nosso Deus, até a próxima, uhul, é nóis.